Olá, no Educação Histórias que Ensinam de hoje nós vamos falar sobre os impactos da mídia na educação infantil. Vamos discutir também um livro que apresenta valores como amizade e honestidade para as crianças e conhecer uma obra de 1844, escrita de pai para filho, que se tornou um fenômeno de vendas. Então fique com a gente, está no ar o Educação. Meus convidados são a jornalista e escritora Bárbara Lima, a escritora premiada internacionalmente Janine Nascimento e o professor e contador de histórias Leandro Pedro. Muito bem-vindos ao programa. Janine, vou começar com o teu livro, que é um livro de Paulo Freire. Isso, é o Paulo Freire. Mostra pra gente a capa. Claro, Paulo Freire e o Sérgio Guimarães. É um livro muito bacana que fala do relacionamento, do impacto da comunicação, da mídia na educação, né? Então, e é bacana porque é um diálogo entre eles dois e é uma conversa extremamente proveitosa e que eles gravam, né? E isso depois se transforma num livro. É muito bacana. E dentre esses impactos, quais os que mais te afetaram? Sim. Então, o livro, ele aborda vários aspectos positivos e negativos dessa comunicação, né? Então, daria aqui pra gente fazer vários programas só sobre esse livro. Sim, mas o que mais chamou a sua televisão atenção? É uma ferramenta que aparece muito no diálogo deles, né? Eles falam muito sobre o poder da televisão e no quanto a gente não pode nem demonizar a televisão, porque ela faz parte do cotidiano, né? Então não adianta fingir que a televisão não existe. Mas a gente também precisa entender como que essa comunicação chega para a criança. E o quanto a gente... Sabe essa coisa de deixar a criança lá vendo a televisão, quietinha, Sim. e vou fazer as minhas coisas? Isso é muito complicado. E também o livro fala muito sobre a gente ouvir o que as crianças e esses adolescentes também estão ouvindo desse programa e o que eles acham. O que estão significando dessa mensagem, exatamente, né? Porque pode não significar tanto quanto a gente acha e a gente tem uma preocupação exagerada, ou alguma coisa muito simples que pode parecer muito banal ter um impacto e um resultado muito ruim, né? Então ele fala muito sobre isso, a gente ouvir, a gente conversar, fazer perguntas, e ele fala, é muito bacana porque ele fala o seguinte, que a televisão, o problema não é o programa da televisão, o problema não é o que se passa na televisão, o problema é o que está sendo passado, né? Quem é que está formando esse conteúdo? Porque esse conteúdo ele não é democrático. Se esse conteúdo fosse democrático, se ele representasse de fato o que cada cultura, o que cada núcleo representa e acha, ok, né? Porque a gente teria aí um parâmetro do todo. Só que a gente não tem o parâmetro do todo. A gente tem, sim, a visão o discurso, na grande maioria das vezes, de uma elite. E, obviamente, a elite não representa o todo. Então, aí a gente tem aí lá aquela criança, aquele adolescente, ouvindo opiniões políticas, sociais, culturais, de uma elite que muitas vezes não representa essa criança e esse jovem. E muitas vezes falando pela boca de pessoas que não fazem parte da elite, né? Exatamente. Que é o discurso do pobre que não é do pobre, porque quem escreveu esse discurso, quem escreveu Sim. essa fala, tô aí falando de filme, de Sim. novela, né? Não foi Sim. necessariamente o cara, né? Claro, Foi alguém que acha que ele pensa daquela Exatamente. forma, ou que gostaria que ele pensasse daquela forma. A gente vê muito isso em comercial, né? O comercial, ele é muitas vezes ardilosamente pensado para conquistar aquele público-alvo, né? Então você quer passar uma coisa popular que não é popular, mas a figura que aparece é de um popular.
né? Às vezes é aquela pessoa que está lá representando a mãe que cuida dos filhos e que usa a marca tal, um exemplo, né? Quando na verdade isso não é verdade. Só que a figura dela é muito forte. Então ela representa uma coisa que não é realidade. Isso acontece em várias áreas, né? Acontece na política, acontece na área comercial, acontece, enfim, de diversas formas. E é muito perverso, porque é planejado, não é solto, né? Não é, aconteceu, não foi legal. Não, é perversamente planejado. E eu queria ouvir da Babi também, Leandro Pedro nas aulas com seus alunos, Babi nas suas oficinas e também com o filho em casa. Como é que vocês avaliam esse impacto? Vamos falar da televisão para a gente poder focar. A Janine falou algo que eu acho bem interessante, que é essa questão do conteúdo, né? Tá lá vendo televisão, essa coisa de ver sozinho é muito complicado. Porque você, às vezes, acha que a programação ali ela é apropriada para faixa etária e, às vezes, até é liberada para aquela idade. E quando você senta um minutinho do lado do seu filho para ver o que ele está assistindo, você fala, nossa, mas é isso? Sabe, teve um desenho que fez muito sucesso recentemente, a Peppa Pig. Gente, a Peppa me deixava assim... A Peppa te deixava de cabelo em pé? Porque a Peppa ela é extremamente abusada, ela é mal criada, ela, sabe, ela é respondona, ela tem umas colocações assim, que se a criança viajar na dela, sabe... Eu ficava chocada com a Peppa, sabe? Você sabe que o pica-pau foi proibido durante um tempo nos Estados Unidos por ser um desenho muito violento. Se a gente for lembrar as coisas que o pica-pau fazia, gente, ele era muito malvado. Eu adorava o pica-pau, né? Mas ele era muito malvado. A Peppa ela tem umas tiradas assim, sabe, de colocar que o pai dela, por exemplo, que tá ali tentando dar uma instrução pra ela, que o pai é meio bobo, que o pai é meio burro, sabe? Umas coisas assim, entendi. sabe? Que é uma coisa mais próxima do cotidiano, né? Sim, mas é aquela situação, não é nada educativo, né? Claro. Então, quer dizer, o que eu tô dizendo é que o pica-pau não era uma coisa muito próxima da nossa realidade, de pai, o pai do pica-pau, a mãe do pica-pau, não, era sempre ele contra um outro bichinho, tinha um vilão, uma né? pessoa. Tinha um vilão que ele aprontava, ele era abusado. Agora, quando há essa identificação, eu acho... E assim, você olha, é totalmente inocente, né? A porquinha, rosinha, bonitinha, vestidinho vermelhinho, sapatinho. Você vai falar, que bonitinho, né? E aí, quando você para prestar atenção no discurso da Peppa, você fala, nossa, mas que porquinha abusada, sabe? As coisas assim, sabe? Bem interessante. Então, acho que é você prestar atenção mesmo nesse conteúdo, né? O que a criança está consumindo, né? Enquanto você está fazendo alguma outra coisa e acha que aquilo é inocente, né? Porque o discurso ele tem sempre uma... O que tem por trás daquilo, né? Então, você falou uma coisa muito interessante, porque realmente essa porquinha parece muito fofinha, né? Parece assim, muito doce. Eu nunca assisti um desenho. Então, assim, eu não saberia te dizer a personalidade dessa porquinha. Então, é bom para os pais estarem atentos. Às vezes o bichinho é muito bonitinho, né? A personagem é muito bonitinha, mas, na verdade, está passando ali um conteúdo, uma mensagem diferente da que você gostaria que o seu filho recebesse. Leandro. Nossa, isso me fez lembrar, não sei se vocês gostam de série, mas tem uma série chamada Black Mirror. E aí tem um episódio que é um boneco, o cara é um boneco, vocês já viram esse episódio? Não. Que é um boneco azul, e na verdade ele é um boneco azul super mal criado, e ele vai manipulando toda a sociedade. Porque é um desenho animado. Eu já vi a série, mas esse episódio vale a pena. não. É um desenho animado, mas esse desenho animado é muito político, assim, e com palavras muito chulas. Mas assim, eu quase não vejo televisão, então eu acompanho muito pouco, né? Por outro lado, eu sou muito o cara da web, da internet. E aí eu vejo que a criança também ela tem um consumo de internet excessivo. Né? Então, às vezes, você tá preocupado às vezes, com a porquinha bonitinha na televisão, ela tá assistindo um garoto dessas YouTuber, né? Exatamente. Um youtuber que é muito pior do que essa porquinha. Sim. E a gente tem youtubers hoje que são assim, cara... Pra tudo, para infância, para adultos, sei o quê. Tem conteúdo bom? Tem muito conteúdo bom na internet, mas também tem muito conteúdo ruim. Sim. Não, tem então, muita acho bizarrice, que né? Tem. Bizarros mesmo. E acho que, assim, se for
os pais tomarem atenção, a televisão é algo que está muito próximo, mas a internet é algo que eles têm que tomar mais atenção do que a televisão. Sem dúvida. Porque a internet, ela não é tão próxima assim, né? A internet está no quarto, está no celular, Exatamente. está em outros meios Tá que às mais vezes o pai, distante dos pais, que às mais vezes o pai próximo não deles. está atento. Sim. verdade. Né? Teve uma publicação recente de na verdade, da Associação de Pediatras do Canadá e dos Estados Unidos, que eles publicaram um documento seríssimo, isso muito importante para toda a sociedade ler, assim, não só pai, mãe, mas para todo mundo ter essa consciência, falando sobre os danos, alguns irreversíveis, causados pelo uso de tablet e celular por criança, né? E o nome do estudo, né, um dos títulos, é que o tablet, o celular, o smartphone, não é brinquedo. Que a gente às vezes acha que é brinquedo, né? E ele fala que os dois estudos apresentam isso, que crianças até 12 anos não deveriam ter essa rotina, né, de contato com esse equipamento, porque elas ainda estão em formação e aí tem uma série de Tem questões. uma questão física, parece, também, né? Sim, que você pode física. ter surto, você pode ter, como é que se diz? Eles Espasmos. falam de convulsões. Sim. Convulsões, isso mesmo. De problemas para dormir. Eles falam tanto dos aspectos emocionais quanto dos aspectos físicos, né? E a gente vê o quanto isso é grave. Tem um item lá que eles apresentam, um capítulo só de os assuntos mais buscados por esse público, né? Até os 12, 16 anos, crianças e adolescentes. E aí um dos que estão no topo da lista é como me machucar e formas de suicídio, formas que eu posso me matar. A gente estava fazendo né? uma pesquisa de web também sobre o que, na verdade, hoje, o que é mais buscado mundialmente é pornografia. Pornografia é algo que está sempre no topo das listas. E quando a gente pega isso, cara, se tem um mundo buscando pornografia, significa que tem algo muito estranho com a internet, né? E tem coisas muito estranhas na internet. Então, todo cuidado com a criança é extremamente pouco nesse lugar. Eu ia até falar com relação a isso que ela disse, de suicídio e tal. Porque quando a gente é adolescente, né? Isso já começa quando criança e com a adolescência eu acho que vai aumentando. A gente tem dúvidas sobre um monte de coisas. Só que antigamente o que você tinha? Você tinha um livro que um professor ou seu pai te dava de presente, te indicava. Você tinha um professor para falar, você tinha o pai. Então, quer dizer, aquilo ia sendo tocado, ou aquele assunto ia sendo abordado de acordo com a faixa etária, né? Com todo um cuidado que na internet você não tem, porque você digita lá no Google, dá o enter e vem um monte de conteúdo. Né? Então você não sabe de que forma esse assunto está sendo abordado. Sim. Então eu acho que o perigo também mais está aí. Em relação à pornografia, a mesma coisa, porque às vezes acaba confundindo o sexo com pornografia, né? Então a criança ou o adolescente tem uma dúvida sobre sexo, de repente joga lá no Google e vem um monte de pornografia. A gente está no finalzinho desse bloco que vem, livro que a Babi escolheu, que fala sobre valores, estou doida para saber essas histórias, e um livro escrito em 1844, que Leandro Pedro trouxe especialmente para a gente. Não sai daí não, que a gente volta já já.